Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Vai falar daqui um pouquinho de Alemanha, de como foi a Alemanha nesses dois amistosos, um contra a Suíça e um outro contra a Gana. Dois bons testes para evidenciar a mesma coisa de sempre que tem acontecido nos últimos anos. Eu destaquei algumas coisas nesses dois jogos para a seleção alemã. Talvez a principal delas tenha sido, tanto Suíça como Gana, evidenciar os problemas defensivos da seleção alemã. É uma equipe que domina o jogo, que tem a posse de bola, que tem o domínio completo ofensivo da partida, mas que deixa muitos problemas no setor defensivo. E isso é algo que não é novo, e eu continuo batendo na mesma tecla. A Alemanha demonstra esses mesmos problemas já há um bom tempo. Os ciclos de Copa do Mundo que a Alemanha tem visto nos últimos anos têm demonstrado este mesmo problema desde que a Alemanha se colocou à disposição para jogar este tipo de abordagem de futebol. É um problema que não é só da Alemanha, é um problema de muitos dos clubes do futebol alemão, que apresentam um domínio muito interessante do futebol, da bola, uma abordagem de domínio completo do adversário com a bola no pé, mas que tem problemas defensivos, principalmente quando os adversários sabem utilizar uma transição defensiva, uma transição ofensiva muito rápida e pega muitas vezes as defesas do futebol alemão e da seleção alemã muito desguarnecidas, né? Mais uma vez, e aí a gente precisa destacar um ponto principal desse time do Nagelsmann, é que ele utiliza como lateral direito o Kimmich, que muitas vezes compõe a linha final, né, a última linha, como um lateral direito, mas quando a Alemanha está com a bola, ele se transforma em mais um meia de criação. Esse lado, quando o Kimmich faz esse movimento de sair da lateral para o meio, para poder ficar com a bola, criar o jogo, é um lado que os adversários começaram a perceber que tem espaço. Não à toa, já com Wagner Mann naquela posição, a Gana empatou o jogo e transformou uma partida que estava até muito bem controlada em algo desesperador. Essa é uma abordagem que o Nagelsmann precisa entender. Ele precisa ver que defensivamente as outras seleções têm começado a perceber que ali é um espaço muito bom, muito significativo para vencer o seu time. O Kimmich como lateral direito, ele funciona bem, mas essa abordagem em que ele sai de lateral para se transformar em mais um meia criativo, deixa espaços. Então é algo que taticamente o Nagelsmann precisa analisar se isso é interessante, né? É algo que ele já vem utilizando há bastante tempo. A seleção alemã tem problemas nas laterais, principalmente nessa lateral direita, e o Nagelsmann achou essa disposição tática como uma tapa-buraco, né, desse problema de formação, de geração de fato. Eu também selecionei outras questões aqui que precisam ser abordadas. Nagelsmann, ele é um técnico que muitas vezes ele é extremamente sincero e aberto com o que ele está pensando em relação ao seu time e ao futuro dele. O Nagelsmann deu uma entrevista alguns meses atrás a Kicker, em que ele falava abertamente sobre o que ele estava pensando na montagem do seu time e para a Copa do Mundo. Uma delas é a incrível importância que ele deu ao Goretzka, que para ele é um jogador fundamental, mas que já não vem tão bem assim no Bayern, não vai seguir no time bávaro. Ele é um excelente jogador, sem negável. Na temporada passada ele recuperou a forma, recuperou a titularidade com o Kompany, mas nessa temporada ele já perdeu novamente, né? E na seleção alemã ele não tem entregue isso tudo para merecer tamanha importância de que o Nagelsmann tá precisando, né? O Enmetia vem jogando muito mais. O problema é que talvez o Enmetia não vá à Copa do Mundo porque está lesionado. Vai ser uma corrida contra o tempo para o jogador do Borussia Dortmund, inclusive. E com um técnico como o Nagelsmann, que principalmente valoriza as questões físicas, talvez o Goretzka vá de fato para a Copa do Mundo. Só que a atuação técnica do Goretzka nesse jogo contra a Suíça não foi das melhores. Nitidamente você percebe que ele não está no mesmo nível dos companheiros da seleção. E quando o Nagelsmann rodou o elenco e ele não começou como titular, eu acho que a equipe funcionou melhor no meio de campo. E quando o Goretzka entrou, novamente espaços se abriram para a Gana
em um jogo que se complicou mais do que deveria. O Nagelsmann deixou muito claro que o Goretzka é um dos jogadores muito importantes para ele e provavelmente, conhecendo o Nagelsmann, ele provavelmente vai levar o Goretzka para a Copa do Mundo. Então é o que eu tenho falado, eu acho que existem algumas coisas na cabeça do Nagelsmann que ele precisa começar a repensar. Além do Goretzka, uma delas é o Sané. Sané foi vaiado absolutamente em Stuttgart quando entrou. Sané é um cara muito talentoso, não está entregando há muito tempo. Sané tem sido convocado com muita facilidade pelo Nagelsmann. O Nagelsmann gosta do jogador, isso você percebe claramente, mesmo o Sané não entregando nada em clubes, ele vinha sendo chamado para a seleção. Não precisa fazer grandes coisas para poder estar na Copa do Mundo, né? O Sané todo mundo conhece, é um jogador que é muito talentoso, isso é inegável, mas faz parte daquela linha de jogadores que a Alemanha formou nos últimos tempos, que são muito talentosos, mas que não conseguem ser concisos dentro de suas atuações. Brandt é outro, tem um jogador que o Schalke, alguns anos atrás, surgiu como um grande talento, que é o Max Meyer, que também não conseguiu se transformar naquilo que se espera. O Max está um pouco abaixo de Brandt, um pouco abaixo de Sané. Mas são jogadores que têm muita qualidade técnica, isso é perceptível, mas que eles não conseguiram ao longo de sua carreira se transformar naquilo que se esperavam dele, e eles não conseguem ao longo de uma temporada serem jogadores confiáveis. Entregam muito aqui, entregam um pouco ali, e o Sané eu já começo a perceber o Sané caindo tecnicamente. Então ele já sai de uma equipe de ponta, já vai para um futebol turco que já, ainda que ele vá jogar em um grande clube que é o Galatasaray, ele já sai do mercado dos 4 maiores mercados do futebol mundial. Enfim, qual é a insistência do Nagelsmann com esse jogador? Eu acho que nesta posição que o Sané joga, tem jogadores pedindo passagem, e um deles é o Lennart Kau, o garoto prodígio lá do Bayern de Munique. Foi muito bem, cara. Praticamente não foi chamado no primeiro jogo, mas no segundo jogo contra a Gana ele fez uma excelente atuação, abrindo pela ponta, fazendo aqueles dribles que ele sabe fazer muito bem. Tem um que tá rolando aí que ele dribla 2, 3 ganeses, ele deixa enfileirando aqui. É um tipo de jogador que ele vai te entregar uma jogada diferente, um drible diferente. É garoto ainda, então você pode apostá-lo num momento para virar jogo no segundo tempo, uma partida complicada. O Lennart Kau pede passagem. Então tá na hora do Nagelsmann começar a perceber que algumas das certezas dele não podem ser certezas. Se ele for levar a panela, como dizem aqui no Brasil, ele vai ter problemas com isso daí, porque alguns jogadores não estão entregando, como o Sané, como o Goretzka, e são 2 jogadores que são fundamentais dentro da visão dele para uma Copa do Mundo. Enquanto isso, outros estão pedindo passagem, que um deles é o Lennart Kau, o garoto do Bayern de Munique, jovem ainda. Você não pode apostar num garoto tão jovem para ser um motor propulsor de uma seleção alemã, para mudar todas as situações, mas você pode apostar num garoto para mudar um jogo difícil, para dar um drible diferenciado, para abrir um espaço que não se esperava que o time fosse abrir. Outro que aí começou a virar uma discussão meio boba na Alemanha e na imprensa alemã também, é a questão Undav. Undav falou abertamente, após decidir, né, a vitória contra a Gana. Undav se mostrou obviamente com a disposição. Lembrando que o Undav teve uma temporada em que ele se machucou, principalmente ali no começo da temporada ele se machucou gravemente, ficou um bom tempo no estaleiro e retornou com tudo. Está fazendo muitos gols no Stuttgart, está sendo um dos propulsores da melhora do time do Sebastian Hoeneß, que tem enfim se colocado na posição e fazendo a campanha que se esperava, depois de um início meio irregular, turbulento. Mas é como eu estou falando, o Undav se colocou à disposição, né? Mas nitidamente o Undav, ao contrário de Sané, ao contrário de Goretzka, não possui o mesmo brilho nos olhos da chefia. Nagelsmann disse que Nagelsmann, mais uma vez, sendo extremamente sincero, me parece que o Undav é uma opção, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e provavelmente pode ser
até que fique de fora de uma Copa do Mundo. Obviamente o Voldemort está na frente, por ser um jogador com as características, um atacante com as características que melhor compõem as ideias do que o Nagelsmann quer. E se tornou um objeto de discussão bobo na Alemanha com relação a Undav. Mesmo sendo decisivo, decidindo o jogo, sendo um dos artilheiros da Bundesliga, Nagelsmann não conta com ele como sendo um dos jogadores titulares desse time. Talvez nem a Copa vá, né? Precisa se ver, e o que se pensa ou na cabeça, o que tem na cabeça do Nagelsmann é isso daí. O fato é que isso deu um barulho dentro dos vestiários na Alemanha, e a imprensa tem repercutido muito, o futebol alemão tem discutido muito sobre isso daí. Nitidamente o Undav não brilha aos olhos do Nagelsmann, nitidamente você percebe isso. Até em entrevista ele foi bem claro a respeito disso, o que evidencia um pouco do que o Nagelsmann espera e pensa de jogo, né? Por exemplo, abre aspas para ele faz aqui, ó, perguntado sobre o Undav, né? O Nagelsmann diz: ele fez o que costuma fazer no Stuttgart, não participou muito do jogo, praticamente nada até então, mas marcou, e é para isso que ele está lá. O mais importante é saber aproveitar as chances quando o adversário está mais cansado. Ele fez o que um goleador tem que fazer. Mas como eu disse antes, acho que se ele já tiver 70 minutos nas pernas, fica difícil. Fica muito claro que Undav não é uma das primeiras apostas do Nagelsmann, e que ele, mesmo decidindo o jogo, ele não brilha aos olhos do treinador. Eu acho que o Undav é um dos bons atacantes que o futebol alemão tem à disposição. Não são nenhum craque, não é nenhum Klinsmann, não é nenhum Ruud Voller, não são nem goleadores à moda antiga, como por exemplo foi o Niklas Füllkrug em alguns anos passados. Mas é o que tem à disposição. Eu acho que o Nagelsmann deveria rever essa posição. O Undav, ele entrega gols, realmente. Não é um jogador que participe tanto do jogo, como por exemplo o Voldemort participa, mas eu acho que vindo de um banco, sendo uma opção em um momento de mais dificuldade, eu acho que o Undav ele pode entregar sim. É uma polêmica desnecessária, porque eu acho que a seleção alemã tem problemas muito maiores para resolver. Um deles é esse problema defensivo, um deles é esse problema na transição que a Alemanha continua apresentando. E que, obviamente, contra equipes muito fortes e que são favoritas à Copa do Mundo, porque é uma outra coisa. Essa Alemanha não é favorita à Copa do Mundo. Eu acho que a Alemanha tem que, principalmente nessa Copa do Mundo, tentar reverter as péssimas impressões que a equipe deixou nas últimas duas Copas do Mundo, algo impensável para o futebol alemão, ficar fora da fase de mata-matas em duas Copas do Mundo. É algo impensável. Então acho que a Alemanha não, mesmo que a Globo vá dizer para todo mundo que a Alemanha 4 vezes campeão mundial, esse time atual não é favorito a ganhar esta Copa do Mundo. E se continuar se defendendo tão mal, com problemas nessa abordagem tática do Nagelsmann, equipes maiores vão se deleitar com os espaços que a Alemanha entrega e continua entregando ano após ano. O trabalho do Nagelsmann é algo que não cresceu como se esperava. Após a Eurocopa, em que a Alemanha foi muito bem, que mostrou um novo respiro de futebol depois dos vexames das últimas Copas do Mundo, e nas últimas competições, a Alemanha não subiu degraus, como se esperava, como se imaginava. Pelo contrário, ela voltou com os mesmos problemas que já apresentava anteriormente. Então, assim, vamos ver como é que essa Alemanha chega à Copa do Mundo. Ainda tem 2 amistosos para fazer. A Alemanha enfrenta ainda a Finlândia, né, em casa, e nos Estados Unidos enfrenta a seleção da casa, os Estados Unidos, aí no dia 6 de junho. Dia 31 de maio, dia 6 de junho, a Alemanha tem esses 2 amistosos, que são os 2 últimos amistosos antes do pega pra capar, né, do valer, do negócio valendo. Nagelsmann precisa repensar algumas abordagens. Eu acho que os 2 jogos contra a Suíça, que foi um caminhão de gols, e esta partida contra a Gana evidenciam o que a gente já conhece. É uma equipe com uma abordagem defensiva muito ruim, muito ruim. Mas eu continuo dizendo a vocês, não é um problema pontual. O problema pontual é os espaços que essa abordagem do Kimmich de lateral virando meia possui e dá
mas principalmente a questão, a abordagem tática que a Alemanha, como um todo o país, o futebol alemão tem utilizado nas suas equipes e também na seleção alemã, tá bom? Esses são os meus comentários sobre esses dois amistosos para a Copa do Mundo. Então já vamos começar a pensar daqui para frente já em conteúdos que já abordem a seleção alemã. Valeu, pessoal, até mais!